dia, igreja, bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer primeiramente, como de costume, vamos ler o texto bíblico novamente. A repetição é boa para nós. Vamos à oração e aí então as considerações, a exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 25 ao 32, a palavra do Senhor diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Deus, Senhor do universo, Senhor supremo e absoluto, Deus dos tempos, Deus da história. Pai, nessa manhã viemos aqui entregar-te, Senhor, sim, entregar, porque o nosso fim e propósito nessa manhã é te entregar, Senhor, verdadeiro culto, adoração, louvor, Pai bendito, e com misericórdia o Senhor nos abençoa com o revelar da Tua Palavra, nos abençoa com a misericórdia da Tua revelação e da Tua graça através das Tuas Escrituras, e nós somos gratos por isso, Senhor. E sabendo disso, Senhor, pedimos, não deixa, Senhor, que estejamos por nós mesmos, por meio do nosso próprio coração, para tentar entender, Senhor, a Tua revelação e, ao mesmo tempo, por esse mesmo coração, Senhor, receber a Tua Palavra. Não, Senhor, dá-nos o Teu Espírito nessa manhã, por favor. Ajuda-nos pelo Teu Espírito, através do Teu Espírito, para que o pregador, eu aqui nessa manhã, possa entregar a Tua mensagem, a Tua Palavra, ó Deus, por esse Espírito, e pelo mesmo Espírito, Senhor, sejamos levados ao entendimento, ao conhecimento, esse conhecimento que dá vida, que nos faz caminhar nesse tempo, glorificando o Teu nome, bendizendo-Te, amoldando-nos, Senhor, conforme a imagem do Teu Filho. Assim, nós oramos aqui agradecidos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Mais uma manhã quente. Hoje o ar parece que está nos ajudando, né? E, irmãos, nós já paramos talvez para pensar o que está acontecendo nesse fim de semana, nesse feriadão, né? Aqueles os qual Paulo fala, os homens que detêm a verdade pela injustiça, estarão por todos os lugares, colocando a sua natureza em pleno vapor, né? A verdade de Deus suprimida neles e a natureza incansável do pecado transbordando. É isso que está acontecendo e estará acontecendo. E quero eu que todos nós tenhamos a noção da misericórdia de Deus que nos permite ouvir a Sua santa palavra, a Sua santa e bendita palavra reunidos aqui. Eu faço questão sempre de lembrar isso, para que isso não seja mais algo corriqueiro ou simplesmente mais um dia na nossa agenda. Ele revelou-se
particularmente, pessoalmente, a cada um de nós que creu em Cristo Jesus, que creu no Filho de Deus que veio ao mundo. Podemos, será que nessa manhã, talvez, perceber o privilégio que é estar aqui no culto dominical? Que privilégio ouvir a palavra que atravessa os tempos e a história e nos encontra aqui nessa manhã. Então, que possamos ter essa consciência para ouvirmos o que o Senhor tem a dizer por meio de sua palavra. Amém. Estamos nos encaminhando para o fechamento dessa porção da carta de Paulo aos Romanos, essa que é a quarta porção, compreende os capítulos 9, 10 e 11. E o futuro da nação de Israel, dentro do plano de salvação, é a questão que permeia esses capítulos. A pergunta de pano de fundo desses capítulos é: qual é o futuro da nação de Israel, uma vez que rejeitou Cristo e, consequentemente, Deus rejeitou a nação de Israel, entregando o seu reino a outros povos? E é exatamente a temática que Paulo trata nesses capítulos da carta de Paulo aos Romanos, como eu já comentei também esse pano de fundo no sermão anterior. Assim, como é um assunto difícil e polêmico, um pouco mais delicado, eu prefiro, como fiz anteriormente, deixar claro o tipo de óculos, mas não óculos físico mesmo, mas o tipo de lente com a qual eu enxergo e desenvolvo essas passagens do nosso sermão. Eu já falei a respeito, mas eu quero relembrar a igreja que existem, basicamente, de forma geral, existem duas principais posições teológicas sobre o futuro de Israel. E a que eu estarei abordando aqui, ela entende que as promessas para Israel já foram cumpridas. A promessa da terra já foi cumprida, como nós vimos e podemos ver no livro de Josué, que fala repetidas vezes que Deus cumpriu plenamente a sua promessa aos patriarcas, dando-lhes a terra. A promessa de que um descendente de Davi se assentaria no trono foi cumprida com a ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu, onde ele se assentou à direita de Deus, à direita do Pai, e recebeu todo o poder nos céus e na terra. E assim o reinado de Cristo já iniciou e tem uma natureza espiritual. Ele reina no coração do seu povo e conduz a igreja para a glória final, derradeira. Então, essa é a posição que eu estarei considerando para a nossa exposição dessa manhã. Dito isso, no último sermão, Paulo nos diz que Israel não havia caído plenamente ou derradeiramente, de forma que não pudesse ser pensado uma restauração. Não, ele deixa claro isso. E ele diz que por causa da queda veio a salvação, por causa dessa transgressão de Israel, que não era derradeira, final, veio a salvação aos gentios. Nós vimos que o plano de Deus era a salvação dos gentios, gerar ciúmes em Israel, e esse ciúme incitar, então, a conversão de Israel, revelando que, então, o povo de Israel ainda se levantaria. Nós vemos isso no verso 12 e 16 do capítulo 11. Vemos também que os gentios, que somos nós, ou, na verdade, a carta ela está direcionando aos gentios da igreja de Roma, mas os gentios são todos aqueles não-judeus, somos nós hoje, ela fala a nós. Não devemos nos ensoberbecer diante de Israel por nos acharmos talvez melhores que eles. Pelo contrário, devemos ter temor e tremor e cuidar que não sejamos cortados também. Finalmente, Paulo levanta a questão da restauração de Israel nos versos 23 e 24. E ela estava implícita nesses versos, mas não tinha sido categoricamente ainda afirmada.
Mas ele já traz nesses versos 23 e 24, diz: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então Paulo aqui está dando um antegosto do que ele viria ainda a trazer. Essa é a essência desse pensamento final de Paulo, dos versos 23 e 24, e o seu desfecho que nós vamos ver nessa manhã. Um texto um pouco mais polêmico ou difícil, enfim, mas nós vamos ver. Dito então essas coisas, Paulo, nos versos 25 até o 32, vai concluir então a sua exposição sobre o destino de Israel dentro do plano de redenção de Deus. Ele vai dar ênfase aqui, inicialmente, ao mistério da salvação dos gentios e uma futura restauração de Israel nos versos, então, que nós vamos ver aí, que seguem, né? Vamos ver juntos aqui. Verso 25 e 26, a primeira parte do verso 26, Paulo diz: porque não quero, os irmãos podem acompanhar ali, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que sejam ignorantes aqui, o que está dizendo, faltos de entendimento, né? Sobre o quê? Sobre este mistério, né? Que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, ou seja, que pensem, o que é esse presumidos em vós mesmos? Que eles possam pensar algo que mais do que eles são, que possam se ensoberbecer aqui por algum tipo de arrogância que possa haver. Então, Paulo está alinhando e calibrando o pensamento deles. E ele está falando de um mistério. Aqui Paulo revela, usa essa palavra, né? Mistério. Mistério, na verdade, não é. Vamos ver o que não é, né? Porque hoje, quando falamos dessa palavrinha, vem várias coisas na nossa cabeça. Vamos alinhar. O que não é. Não significa algo inacessível. Na cultura nossa contemporânea, mistério muitas vezes se refere a algo que não pode ser conhecido, como um enigma insolúvel. Ou não é um conhecimento esotérico, reservado a uma elite espiritual. Não deve ser confundido com a ideia de um conhecimento secreto, acessível apenas a alguns iluminados. Isso não é, esse mistério que Paulo está falando também não é. E nas religiões de mistério do mundo grego-romano, esse termo, ele direcionava a rituais secretos ou verdades ocultas conhecidas apenas também por iniciados. Isso não é o que Paulo está falando aqui. Esse mistério é simplesmente um termo frequentemente utilizado na Bíblia para descrever algo que antes estava oculto e agora está sendo revelado, está trazendo a lume, né? Seja do Antigo Testamento ou na mente de Deus, agora está sendo revelado nos evangelhos, nas cartas, pelos seus profetas, pelos apóstolos, esses que trazem essa revelação. Paulo já usou essa mesma palavra, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 51, ele diz: eis que vos digo um mistério. Então ele vai revelar. E qual é o mistério? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, compreendendo isso, ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejam arrogantes, pensando que sejam mais do que vocês são. Lembremos, ele está falando aos gentios, é uma continuação do que vimos no sermão anterior. O público de Paulo aqui, desde o verso 16 em diante, vemos os gentios, aqueles não judeus. E ele continua falando a eles ainda. E então somos trazidos ao entendimento de qual mistério Paulo está trazendo aqui. Qual é o mistério? Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja,
o endurecimento de Israel é, como ele vem dizendo, parcial. Parcial, não é absoluto, porque ainda existem judeus sendo salvos, como Paulo já tinha mencionado, ele se utiliza dele mesmo como exemplo de um judeu salvo. Porém, a maior parte de Israel rejeitou a Cristo, e essa rejeição permanece, como diz o verso, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Deus encerrou todos debaixo da cegueira espiritual. Nós vimos também em outro sermão. Eles não conseguem enxergar o endurecimento a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. E aqui nós vemos que essa linguagem de Paulo deixa clara a realidade, de novo, da eleição. Da eleição e de que Deus tem um número pré-determinado de gentios que serão salvos. Tem um delimitador ali. Plenitude dos gentios, referentes então ao número total dos eleitos, lembrando disso, e Paulo vai deixar isso claro também, os eleitos dentre as nações, ou seja, a consumação do propósito de Deus em chamar um povo para si de toda tribo, língua e nação. Como nós vemos em Apocalipse, ele deixa explícito essa verdade. Veja, irmãos, estamos falando aqui de qual assunto? Qual é o assunto que está sendo tratado aqui? E nós não podemos perder o entendimento disso. O assunto que Paulo está tratando aqui é da conversão. É do rejeitar Cristo ou do aceitar de pessoas de todos os lugares, falando dessa máxima em Cristo. Endurecimento parcial é em relação ao quê? A verdade da cruz. A Israel aceitar ou não a Cristo, o Messias. Nós não estamos falando, e Paulo não está falando, de uma restauração de Israel nacional, como um Estado, ou como muitos também têm entendimento que se reconstruirá um templo em Israel. Não é isso que Paulo está falando. E que então Cristo virá e se assentará no trono. Não é isso. Embora Deus tenha utilizado um recongregar e reconstituição do Estado de Israel que nós conhecemos, e toda a história que nós conhecemos de Israel, isso não tem a ver com o que Paulo está falando aqui. Essas coisas que sabemos, e nós sabemos, estão lá, Israel está aí para todos nós vermos, elas aconteceram, mas são meios para manter o que já foi cumprido lá atrás. Israel voltou à sua terra. Esdras, Neemias deixam isso claro. E embora essas coisas da história recente de Israel tenham acontecido, histórica e geopoliticamente, nós sabemos, a reconstrução ou a restauração de Israel tem a ver com conversão. Tem a ver com salvação. Tem a ver com arrependimento. É disso que estamos falando. Que acontecerá com Israel, aqui nós vemos em massa, após ter se completado a totalidade dos gentios eleitos de Deus. Não significa, de novo, um restabelecimento de Israel como nação teocrática, mas sim que um grande número de judeus será enxertado de volta à oliveira da fé, que é o que nós vemos Paulo falando no sermão anterior. Ora, o desfecho que Paulo dá aqui é claro para essa situação de Israel. Ele diz, e assim todo Israel será salvo. O que significa todo Israel será salvo? Não significa que cada judeu, cada um dos existentes naquele momento serão salvos, mas que aponta para uma conversão em massa dos judeus eleitos. Assim que se completar então esse número de gentios. Essa salvação ocorre do mesmo jeito, no mesmo processo pela qual Deus chama os próprios gentios. Como Ele chama? Por meio da fé em Cristo Jesus.
É isso. Essa é a restauração e o meio é o mesmo. A frase todo Israel será salvo tem sido interpretada de várias maneiras, irmãos. Esse aqui é um ponto bastante polêmico. Porém, dentro da perspectiva em que todas as promessas da posse da terra e tudo mais já foram cumpridas, todas as promessas da parte de Deus para Israel, todo Israel será salvo, todo Israel aqui não deve ser entendido como um futuro, de novo, futuro retorno nacionalista dos judeus, mas como a plenitude do povo de Deus. Esse é o ponto. Algumas interpretações que estão subordinadas ao texto, que seriam biblicamente mais alinhadas, por exemplo, se referem à totalidade dos eleitos judeus ao longo da história. Existe esse tipo de interpretação também, ao longo da história, ou seja, não um evento futuro, mas a soma dos judeus crentes que foram sendo salvos desde a era apostólica. Outra interpretação também refere-se ou entende que a igreja é composta de judeus e gentios, na qual Israel representa o povo de Deus no sentido espiritual. Calvino aponta para essa interpretação. E também, uma outra interpretação ainda, uma conversão em larga escala de judeus no fim dos tempos. John Murray, ele aponta para essa interpretação do texto, que faz também coerência com o que Paulo vem tratando aqui. Então, por que seria um evento de conversão em massa dos judeus? Qual é o apontamento para isso? Paulo, nesse texto de continuidade das advertências aos gentios, ele está tratando especificamente do povo de Israel. Então ele olha para Israel, primeiramente é isso, foca em Israel. No contexto de desse texto, ele separa a plenitude dos gentios e todo Israel será salvo, fazendo uma distinção de eventos. São coisas diferentes. Em terceiro lugar, Paulo usa os versos 26 e 27, que nós vamos ver aqui, as porções do Antigo Testamento que são direcionadas para Israel. E um quarto ponto ainda, nos versos 28 e 29, Paulo é ainda mais específico em relação a estar falando diretamente do povo de Israel. Então, por esses quatro motivos, não são todos, obviamente, que existem, né? Mas esses quatro motivos aqui que eu coloquei, é que a salvação está ligada ao povo judeu, a Israel, que Paulo comenta aqui. Porém, o que nós podemos entender é que, mesmo que o Estado de Israel seja um fato hoje histórico, o cumprimento direto das profecias bíblicas já aconteceu. A restauração prometida nas Escrituras aqui é espiritual e ocorre em Cristo. O foco das coisas futuras, escatológicas, teologias, dizemos assim, das Escrituras, não está em uma restauração nacional e geopolítica, mas na consumação do reino de Deus, onde Cristo reunirá os seus, judeus e gentios, na nova criação. O verso 26, ele segue, até o 27 aqui, ele disse a nós, vamos ler juntos, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olhem, Paulo não fala nada diferente disso, de Cristo. Paulo fundamenta sua afirmação, citando Isaías 59, versos 20 e 21, dizendo que virá de Sião o Redentor e removerá os pecados de Jacó. É disso que Paulo está falando. Paulo está mostrando que a redenção vem de Deus. A remoção dos pecados acontece por meio de Cristo, não de um retorno político de Israel. Não se dá por um mérito, talvez que se possa pensar da nação, mas pela obra redentora de Cristo.
E isso se encaixa perfeitamente com a doutrina da justificação pela fé, que é o que Paulo traz aqui. A ênfase central da carta de Paulo aos Romanos é essa. Tudo que estamos vendo e que Paulo está revelando, está apontando para Cristo e se consumando em Cristo. O justo viverá pela fé. E é somente pela fé que há vida e que Deus dá vida com Ele. É isso que importa. É dessa forma que nós devemos olhar e olharmos fundamentalmente para essa verdade. Verso 28 e 29. Quanto ao Evangelho, de novo, né? Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Vejam, irmãos, como Paulo continua demonstrando exatamente isso. Nos versos 28, ele apresenta um paradoxo. Os judeus são inimigos por causa do Evangelho, mas continuam amados por causa da aliança com os patriarcas. Inevitavelmente existe juízo sobre eles. Eles são inimigos agora por causa dos gentios. Esse é o ponto. Porque então os gentios foram alcançados por causa da transgressão. Que transgressão? Rejeitaram o Messias. Rejeitaram o Evangelho, a justiça de Deus. Se trata de rejeitar ou se render. Se trata de aceitar e depender. Por nossa causa, então, são esses inimigos. E também vemos nesse verso 28 a eleição de Israel. Significa que Deus preservará o remanescente dentro do seu plano redentor. Aqui temos mais claro que o tipo da salvação, ou podemos ver que todo Israel está ligado a todos os eleitos, porque ele diz, quanto porém à eleição, são o quê? Amados por causa dos patriarcas. Quanto à eleição, amados, Paulo está definindo as coisas aqui. O que ele acabou de dizer, todo Israel será salvo, como está escrito, e tudo isso ele está trazendo à luz. Aqueles que serão salvos serão os eleitos. Embora se pré-anuncie um grande número concentrado de judeus que serão convertidos nos últimos dias, a eleição de Israel não significa de toda a nação, todo estado, que seja, mas permanece aqui o que Paulo revelou no capítulo 9. Um Israel dentro de Israel, um remanescente de Israel dentro do povo de Israel. O resto, como nós falamos aqui nos outros sermões, Paulo diz em Romanos 9, versos 6 ou 8, ele diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. E ele vem com um argumento, não falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não são todos. Ele está dizendo, de todos que nasceram de Abraão, que são descendentes de Abraão na carne, não são todos esses. Ele vai dizer isso, nem por serem, verso 7 do capítulo 9, nem por serem descendência de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. E o que Paulo disse? Quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, onde estão as promessas, Abraão, Isaque, Jacó, Davi. E ele finaliza o verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que ele está dizendo aqui? Dons refere-se à bênção espiritual, aos privilégios que Israel recebeu. Foi concedido, incluindo a sua eleição, as leis, as promessas e, acima de tudo, o papel na história da redenção. Os dons, o que foi dado a Israel. E a vocação, referindo-se ao chamado soberano de Deus, que no contexto bíblico significa um chamado eficaz e irrevogável para a salvação, ou o cumprimento do seu propósito. Deus os chama e eles vêm. Não há negativa nesse sentido. O propósito de Deus se cumprirá.
A palavra aqui grega como que dizendo irrevogável significa algo que Deus não se arrepende ou não muda. E esse é o ensino bíblico sobre, aqui poderíamos ter mais alguns sermões, uns estudos, mas ensino bíblico sobre o Deus imutável, a imutabilidade de Deus, um Deus que não muda, um Deus que tem um caráter sólido é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus justo, e nada pode ser abalado desse caráter. São irrevogáveis, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Ele deu a Israel não vai voltar atrás. O que Paulo está reafirmando aqui é que Deus não volta atrás, e no tempo determinado o remanescente será salvo de Israel. Verso 30 em diante. E eu trouxe aqui uma outra versão da NVI, acho que está uma à frente, se eu não me engano, eu não me lembro se eu coloquei aí, mas a NVI tem uma versão melhor, talvez para os irmãos poderem ler esses versos. Eu vou ler na versão da NVI. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes. Eles quem? Israel. A fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele resume o plano de Deus na história da redenção. Paulo está repetindo, em outras palavras, o que ele já deixou claro em outros versos. Por causa da transgressão deles, chegou a misericordiosa salvação aos gentios. E assim, pela salvação que chegou aos gentios, chegará a misericordiosa salvação aos judeus, ao povo de Israel. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Efésios 2, 11, 14, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por quem? Pelos judeus, aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, vocês gentios, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estávamos longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Qual de ambos quem? Judeus e gentios, não judeus e judeus, porque fez paz, e a qual de ambos fez um. E Paulo está falando de todas essas coisas aqui, incluindo a conversão dos judeus, os eleitos. E ele, verso 32, diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo que seria uma afirmação de uma misericórdia, que todos os seres humanos receberiam uma misericórdia como todos seriam convertidos, algo assim. Não é isso que ele está falando. Aqui a resposta que deve ser encontrada dentro do nosso texto é que não significa que cada indivíduo, sem exceção, vai receber uma misericórdia dessas. Não é isso. Mas aqui todos, quando ele fala, todos, judeus e gentios, estão debaixo da desobediência, foram encarcerados. E se encerrou aqui, quer dizer uma prisão. Eles foram aprisionados, como nós vemos naquilo que eles mesmos ficaram presos.
Paulo, em capítulo 3, verso 12, diz: todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Desobedientes permanecem naquilo que são. Todos estão encerrados, para que a salvação fosse inteiramente obra da sua misericórdia. E ele está falando de misericórdia. Também aqui vemos o triunfo dessa mesma misericórdia. O triunfo da misericórdia sobre a desobediência. É interessante nós notarmos que Paulo usa várias vezes a palavra misericórdia, do verso 30 ao 32. A palavra misericórdia aqui é usada em abundância na argumentação de Paulo, querendo que, como se colocar os nossos olhos nesse favor precioso, nessa riqueza e tesouro que Deus lança sobre seu povo. Tudo isso reforçam, ecoam o que ele mesmo diz, o que ele diz no mesmo capítulo 9. Ele diz, capítulo 9, verso 18, logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Ele usa de misericórdia com quem ele quer, e Paulo fala de misericórdia usada aqui em favor destes, e ele endurece a quem ele quer, e nós já falamos sobre isso, e esse é o problema de Israel até então. Mas ele diz que tudo isso está nos planos dele, tudo isso está dentro do plano da redenção e da graça misericordiosa que Deus trouxe e derramou sobre essas vidas, tanto judeus como gentios. O que nós estamos aprendendo hoje nesse texto da carta de Paulo para as nossas vidas, irmãos? Nós aprendemos que Deus não fala de uma restauração nacional, política ou geopolítica de Israel, mas trata de uma restauração espiritual, uma regeneração do coração. E eu trouxe esse texto no sermão passado, eu quero trazer aqui de novo Zacarias 12, 10. Olha o que diz esse texto. É profundo e fantástico. Ele diz: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Olha o que vai acontecer com Israel. Deus vai derramar o espírito de graça, essa misericórdia chegará a eles, e súplica. Eles vão olhar para aquele que transpassaram e chorarão, como se chora por um unigênito. Isso chegará a estes. Tem chegado em sua escala ao longo do tempo, mas chegará ainda mais e completamente, consumadamente. O que nós temos aprendido ainda aqui nesses textos? Que Deus é fiel. Parece um jargão, né? Que nós temos hoje, escrito em tudo que é lugar. Vemos um carro passando, escrito Deus é fiel. Para-choque de caminhão, Deus é fiel. Quem entendeu essa fidelidade? Quem pode entender como esse Deus é fiel e a profundidade disso? Reforçando a máxima aqui do caráter de Deus. Olha o que essas palavras representam. Ele é fiel, ele cumpre e cumprirá suas promessas. Existe um número exato de pessoas, gentios como nós, que deve ser alcançado, e após esse número ser alcançado, judeus, israelitas que compõem a igreja una do Senhor, serão alcançados e amarão o amado da nossa alma. Amarão o amado. Amados segundo a eleição, amados pelo Pai, que conheceu esses, os seus, de forma íntima e particular. Na eternidade, Ele os recolherá para si. Somos também lembrados que estamos encerrados
presos e encarcerados debaixo da condenação, como Paulo nos disse em Romanos capítulo 3, versos 23 ao 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, o resgate que há em Cristo Jesus. É isso, encerrados nos nossos pecados, delitos, nossa miséria, nós somos lembrados por Paulo sobre isso. Mas é desse mesmo lugar que a misericórdia nos resgata. É desse mesmo lugar que Ele nos tira. Então nós aprendemos a considerar o tamanho, a altura, a profundidade da misericórdia de Deus. Essa misericórdia que Ele derramou sobre o mundo que estava e está perdido porque se perdeu, estava e está condenado porque buscou a condenação. Sobre o mundo, Deus derrama uma misericórdia, encontrando pessoas, especificamente, de toda tribo, língua, povo e nação, por meio da graça, que não foi, como nós vimos, de graça para Deus, mas foi de graça a graça para nós. E é por isso que o Evangelho se estendeu ao mundo como uma misericórdia, mas ele vai alcançar aqueles com graça. Ele vai alcançar os seus com a misericórdia particular, essa misericórdia que só pode ser conhecida por aqueles que amam o Filho. E por isso que você e eu perseveramos. É por isso que você persevera, é por isso que, por causa da palavra graça e misericórdia, que você deve levantar pela manhã. É por causa da misericórdia que você suporta o mal que você sofreu durante os dias, ou o mal que tem sofrido. É por causa da misericórdia que você perdoa o seu irmão. É por causa dessa misericórdia que você perdoa a sua esposa, que você perdoa o seu marido. É por essa misericórdia que temos perdão dentro de nós. É por causa desse favor indescritível que arrasou a nossa autossuficiência, que encontramos paz em meio à dor. É por causa dessa misericórdia, desse favor indescritível, que destrói essa autossuficiência, que encontramos paz em meio ao sofrimento, angústia, desespero. É por causa dessa misericórdia e esperança que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos dá e que fez nascer dentro de nós. É por causa dessa misericórdia que estamos dispostos, estamos prontos, ou pelo menos deveríamos estar prontos, para correr a carreira que nos está proposta, sem olhar para trás. É por isso que o cristão deve odiar o pecado, detestar o mal, lutar a luta com o seu próprio coração e contra o mundo. Esse pecado que nos condena, esse pecado que nos priva de Deus, esse pecado que tenazmente nos assedia, que nos lança no seio da morte, e não morte como se nada mais acontecesse, mas uma morte eterna, que pode fazer-nos rejeitar o Filho e entrarmos na mesma transgressão de Israel. Esse pecado, a misericórdia triunfa sobre a rebelião, sobre a desobediência, sobre a transgressão. Por isso nós devemos hoje pregar a palavra, pregar essa palavra de graça e favor, alcançar aqueles que são do Senhor, para recolhê-los para si. Então, quando chegar o fim desses, da quantidade desses, então o Senhor consumará o seu tempo e nos levará para o seu lugar de descanso. Essa é a nossa esperança. É isso que é nesse Deus e é nessa esperança em Cristo Jesus que nós nos firmamos, que nós caminhamos, que nós estamos aqui nessa manhã, que queremos permanecer, queremos amar uns aos outros, queremos perdoar, ser perdoados, queremos alegrar o nosso Deus em fazer tudo aquilo que lhe agrada. É
É por isso. Que seja assim, que o nosso coração seja transformado por essas palavras, que nós sejamos abalados por isso, que nós sentados aqui nessa manhã, não simplesmente tenhamos ouvido algo, mas tenhamos absorvido vida para a nossa vida, e vivamos a vida que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, fomos expostos à Tua palavra santa e verdadeira, Senhor, que nos fala da Tua misericórdia, fala das coisas insondáveis que Tu tem revelado, fala dos Teus planos maravilhosos, fala dessa graça transformadora, dessa misericórdia arrebatadora. Oh Deus, que privilégio nós temos. Que o Senhor possa gerar em nós realmente essa alegria de sabermos que estamos diante de um Deus fiel, um Deus gracioso, um Deus que não deixa a sua palavra vazia, pelo contrário, Ele vem e cumpre todo o seu propósito. Um Deus que é bom, misericordioso, amável, um Senhor imutável, um Deus de um caráter, de uma profundidade que nós desejamos descobrir e perscrutar pela eternidade. Senhor, ajuda-nos nessa perspectiva tão gloriosa, Senhor, da tua pessoa, em olharmos a salvação que Tu tens para Israel, em olharmos a salvação que Tu tens para nós, para os gentios nesse mundo, e nos maravilharmos com todas estas coisas. Ajuda-nos a viver nesse tempo, olhando para tudo isso, alegres, Senhor. Oh Deus, sabemos que as dores virão, que o sofrimento pode vir, mas a alegria, Senhor, que Tu nos dá, faz-nos reerguer, faz-nos levantar, faz-nos caminhar, faz-nos ter esperanças. Oh Pai, ajuda-nos, por favor. Nós Te pedimos com súplicas nessa manhã, e agradecidos com fé, nós oramos aqui, em nome e através do nome do Teu Filho amado. Amém.